tarde, ouvintes. Aqui é o Rafael dos Santos. Está no ar mais uma edição do Diz Aí. Hoje no programa nós vamos falar um pouquinho sobre literatura infantil, já que no dia 18 de abril é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. E para tratar do assunto, a gente trouxe a escritora, dubladora e atriz Lara Gay. Tudo bem, Lara? Ei, tudo bem. Muito obrigado por aceitar nosso convite para falar de uma pauta que é bem importante, que a gente tem que difundir. Como eu te chamei, né, você tem mais de uma atribuição além da atribuição de escritora. Então eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até o livro, né? Como o livro entrou, mas o que você já fez até então? Na verdade, o livro ele entrou logo lá no início, né? Eu já escrevia desde adolescente, assim, desde criança. Inclusive, na escola tinha aquele jornal com melhores poesias, sei que as minhas sempre estavam lá. Inclusive, tem pessoas que vão me matar por isso, mas eu escrevia para outras pessoas assinarem. Então chegava no final do ano, era o livro de poesias com as melhores poesias e quase tudo era meu, assinado com outras pessoas. Eu sempre gostei muito de escrever. Mas com 14 anos eu comecei a fazer teatro. Na verdade, eu sempre quis ser mesmo atriz, desde criança. Aí comecei a estudar, me profissionalizar. E mais ou menos com 20 e poucos, começaram a me indicar pra dublagem. Aí eu resolvi, porque eu faço muitas vozes, né? E aí eu, vou fazer um curso. E amei, me apaixonei. Aí entrei na dublagem, né? É um outro foco meu. Artista acaba sendo um pouco de tudo, né? E a escrita sempre presente, sempre. Era uma coisa paralela. Eu sempre usei a escrita pra ser um alívio, sabe? O meu alívio do dia a dia, quando eu tinha questões dentro de mim e eu precisava colocar pra fora, era através da escrita. Eu tenho, inclusive, inúmeras cartas. Quando eu era mais nova, eu escrevia cartas. Sim, algo que não é mais usual hoje em dia, né? Exatamente. Eu escrevia cartas e não entregava, sabe? Cartas pras pessoas, como se fosse um desabafo através de uma carta. Isso é muito louco, eu tenho muita coisa guardada assim. Então a escrita sempre manteve-se ali, paralelamente com as artes cênicas e com a dublagem e tudo mais. E aí chegou a época do blog, né? Sem ser o blog que é hoje em dia, como ele era antigamente, de escrever mesmo. E o meu blog começou a ter uma repercussão boa. Aí em 2009 eu lancei o meu primeiro livro, que é com mais duas amigas atrizes também. Ninguém escritora, todo mundo atriz. E eu sou coautora do livro Ela, Outra e Eu, de 2009. E aí foi por causa do blog. Aí parei um pouco de escrever, não sei o que, sabe quando você entra meio... E aí em 2013 eu lancei o Diário de Pim, que é o infantil. E como que funcionou? Qual foi a inspiração, o insight, né? O que te fez escrever um livro voltado para o público infantil, né? O que te encanta nessa literatura, nessa categoria? Eu sempre fui apaixonada por literatura infantil. Sempre. Desde criança, eu sempre gostei de tudo voltado para criança. O Diário de Pim, acredite, eu não pensei, vou escrever um livro para criança. Foi um desses meus cuspes, meus sentimentos. Eu tava olhando o meu cachorro, passar o dia dele. Aí eu, cara, imagina se ele escrevesse um diário, tipo, como seria? Aí eu comecei a escrever. E eu fiz um poema, como se fosse o meu cachorro contando o dia dele. E aí as pessoas começaram a ver e amavam. E aí eu resolvi pegar esse poema e desmembrar num livro infantil. E com ilustrações do meu cachorro. E aí eu resolvi fazer preto e branco para as crianças interagirem com o livro. Elas podem pintar o livro, né? É para elas pintarem o livro. E o livro é todo rimadinho, além de tudo. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro, porque, além de tudo, eu me formei em letras de literatura e o meu TCC foi sobre ele, sobre a interação da criança com o livro. E a minha base foi o Diário de Pim. Eu experimentei ele dentro de um colégio, onde todas as crianças de uma classe pintavam ele, entendeu? E é baseado nessas pinturas, eu comecei a estudar sobre isso e ver a importância, até a questão das cores de cada coisa, que cada criança pinta de uma forma, e tem que deixar elas se expressarem. E foi isso, eu sou apaixonada pelo lado infantil e eu fico muito feliz de poder estar nisso de alguma forma, sabe? A gente no jornalismo, a gente tem uma polêmica, digamos assim, que se discute que não é necessária a formação de jornalista para exercer o cargo, né? Você começou falando que seu primeiro livro era na época que você ainda não estava formada, né? E como é que você vê isso, essa questão, né? Como é que o mercado editorial, né, vê essa questão? Como que é a formação, né? Até mesmo para dar dicas de quem tem interesse de escrever livros também, de iniciar essa carreira, né? Isso é bem... Porque assim, eu nunca pensei, vou ser escritora, nunca. Era uma coisa que, como se as palavras saíssem de mim e eu precisasse colocar pra fora, e eu ia escrevendo e as pessoas iam gostando, entendeu? Eu não tive essa formação pra escrever o livro. Então assim, eu costumo brincar dizendo que eu sou formada em letras por acaso, sabe? Era tipo, nossa, eu gosto muito de letras, de literatura, então vou estudar isso paralelamente com o teatro. E foi isso que aconteceu. E isso só me impulsionou mais
mais para escrever. Mas assim, tem tantos escritores, tantas escritoras que não fizeram faculdade, sabe? Eu acho que escrever é muito mais a visão do mundo, é muito mais o seu sentimento, é muito mais as suas experiências, é muito mais uma forma de se expressar mesmo. Então, assim, eu acho que a faculdade, obviamente, ela me deu uma base muito boa para eu continuar escrevendo. Mas era uma coisa que já pulsava dentro de mim. Então, eu, Lara, realmente acho que quem gosta de escrever tem que escrever. E é tudo prática, 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 prática. Se puder fazer a faculdade de letras, é óbvio que é maravilhoso, sabe? Vai ajudar muito. Mas eu, pessoalmente, acho que é muito mais o que vem de dentro, sabe? O feeling, né? Você Exatamente. saber enxergar o mundo, né? E traduzir em palavras, né? Não, e cada um tem a sua forma individual de ver o mundo. Sim. E é muito lindo. Eu posso descrever, por exemplo, essa sala de uma forma e você vai descrever de outra. É a minha visão e a sua visão, entendeu? Sim. Além do Diário de Pim, você tem também o Vendo-me, que já não é voltado para literatura infantil, né? Literatura adulta, digamos assim. Qual é a diferença de escrever um livro voltado para o público infantil ou para o público adulto, né? O que você pensa, né? Quando está escrevendo? O Vendo-me, ele é... Eu passei muito tempo parada sem escrever. Eu não conseguia. Eu comecei a ter umas travas. E aí, em determinado momento, eu escrevi um texto que se chama Vendo-me, que foi um cuspe imenso meu, que foi uma crítica relacionada à atuação, sabe? A forma que nós, atrizes, principalmente as atrizes, né? Não tanto quanto os atores, somos modeladas, sabe? Para poder termos trabalho. E foi através desse texto que eu meio que voltei a escrever. Era como se tivesse uma coisa pulsando dentro de mim. Essa questão do modo, você diz em questão física, né? Exatamente. Entendi. Não só, mas também. Muitas vezes eu me sinto, até hoje em dia nem tanto, mas já me senti muito como um frango de padaria na hora de fazer o teste. Vitrine, né? Exatamente, porque antes do teste você tem que parar, sorrir, colocar a mãozinha, ficar de perfil pra verem a tua barriga. Tipo, caraca, a minha atuação não é muito mais importante, sabe? Do que se eu tenho ou não o braço gordo, sei lá. Enfim, e isso foi um momento que tava pulsando muito dentro de mim. Isso me fez voltar a escrever. O Vendo-me, ele é uma coletânea de todos os meus textos. Eu separei desde... Então tem textos que eu olho e falo, meu Deus, isso não sou mais eu. Mas em 2008, isso foi muito importante pra mim, pra eu ser quem eu sou hoje. Então vamos colocar nessa coletânea, porque eu tenho certeza que alguém vai se identificar de alguma forma. Então o Vendo-me, ele é uma coletânea de uma Lara de 10 anos, entendeu? Então tem inspirações, eu me inspiro muito em outras pessoas, tem desabafos, tem a parte do Decifra-me, que eu coloco tudo na terceira pessoa, que é tipo, para as pessoas decifrarem se eu tô falando de mim ou se eu tô falando de alguém, entendeu? Então é uma coletânea, na verdade, mas é muito diferente do que escrever para criança, com certeza. Até as palavras são de outra forma, enfim, é outra coisa, completamente diferente. Pegando esse gancho de transição, né, de fases, né, o dia 18 ele foi escolhido porque é aniversário de Monteiro Lobato, né, e Monteiro Lobato é um ícone da literatura infantil, só que ele também é muito ligado a polêmicas quanto os seus textos. E ele escreveu em determinada fase, né, e a gente tá numa outra fase. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco como que a literatura infantil, qual é a mensagem que ela deveria passar, ou qual que ela está passando, né, como que a gente forma uma criança hoje no mundo contemporâneo, né, pela literatura, que é uma das, acho que é uma das atribuições da literatura formar, né, a criança, o adulto, né. O que a gente pode abordar hoje nos livros infantis que é pertinente? Eu tenho visto uns livros infantis que estão vindo com uma força de antirracismo, antimachismo, antipreconceitos, que tá vindo de uma forma muito bonita, muito bonita. As pessoas não se preocupavam muito, sabe, em retratar as crianças nos livros como, sei lá, o físico delas. A maioria que você via era branco, a maioria era de classe social média. Uma questão mais padronizada, exatamente, né? Era muito padrão. É óbvio que sempre existiu o outro, mas a massa, a maioria, era isso. E agora tá vindo muito livro com representatividade. Tipo, livro de meninas negras cacheadas, meninas de classe mais baixa, e meninos que são da favela e andam descalço, não sei o quê. Existe muito essa representatividade. Eu acho muito importante a gente... Por exemplo, o meu livro, no caso, não existe criança, existe um cachorro. E eu, através dele, tentei de uma forma muito simples fazer com que as crianças tenham o carinho pelo animal também, entendeu? Eu acho que hoje em dia a literatura infantil tem que abraçar
abraçar as nossas crianças para elas serem adultos melhores. Adultos sem preconceitos, adultos mais abertos, adultos que cuidam dos animais, que a gente consiga construir adultos com empatia. Para todo mundo, por um mundo melhor, entendeu? Livros falando de como cuidar do planeta, tipo, várias coisas, sabe? Tem várias pautas que podem ser tratadas, tem várias pautas. Não é só... É também a representatividade dos animais, o mundo, tudo, sabe? Eu acho que até política dá pra colocar, sabe? A criança não é burra, a criança é muito inteligente. Esse é um problema, você acha, né? De enxergar a criança como ela tem dificuldade de entender isso. Ela não pode ver isso. Muita gente fala com criança como se a criança não estivesse entendendo o que você tá falando, sabe? E a criança entende, é claro que ela entende. Você tem que falar as coisas pra criança assim. Muita peça infantil. Eu vejo a peça e falo, gente, não precisava fazer isso. A criança já entenderia de outra forma. E até as peças estão mudando. Tá muito lindo de ver. Tem peças infantis que a gente vê, caraca, é completamente diferente do que eu via quando eu era criança, sabe? Tá muito, muito... Isso é uma grande vantagem, né? Dessa nova sociedade. Dessa nova era que a gente tá vivendo. Isso que eu ia te perguntar, se você tem interesse em trazer também essa questão da literatura infantil pro teatro, que é o que você também faz, né? Se você tem interesse em fazer peças, ou transformar até o Diário de Pin numa peça, né? Gente, todo mundo fala isso. Você não vai acreditar. O Pin, ele tem... Quer dizer, eu tenho, né? Eu falo como se ele tivesse escrito o livro. Eu tenho um projeto pra ele virar desenho animado de, tipo, websérie, sabe? Já tem todos os personagens, já tem 10 roteiros escritos que eu que escrevi. E eu sou apaixonada, mas eu não consigo fazer, por causa de verba. Porque é muito caro fazer desenho animado na TV, né? Mas eu tenho tudo pronto pra um dia eu conseguir. Mas assim, eu tenho muita vontade de fazer. Tem muito tempo que eu não faço peça infantil, inclusive. Você já chegou a atuar, ou escreveu, ou Escrever atuou? nunca, mas eu já atuei em peça infantil. Inclusive, era uma peça infantil que ensinava as crianças a escovarem os dentes, sabe? Essas coisas assim. Era uma mistura da Chapeuzinho Vermelho com isso, sabe? Eu tenho muita vontade de voltar a fazer teatro infantil inteligente, sabe? Eu queria muito que o Diário de Pin virasse uma peça, só que tem que ter muito cuidado porque é um cachorro. Sim. E aí entra no que eu te falei, do meu medo de colocar a criança como burra, sabe? Tipo, colocar alguém fantasiado de cachorro. Eu não vou fazer isso. Eu colocaria, de repente, uma pessoa representando ele, mas sempre falando como se fosse, entendeu? Não sei como seria, então ainda não concretizei isso. Uma versão humanizada do Pin. Poderia ser, né? Não sei como. Não, mas não é nem humanizada. É usar humanos, mas que você olhasse e falasse, é o cachorro, entendeu? Não sei como. Mas a arte tem todas essas possibilidades, Sim. né? O teatro, enfim. Você falou um pouquinho que você tem esse projeto de transformar em desenho, mas você falou da verba, né? A questão que é cara. Como é que é o incentivo público, né? Ao livro, às peças também, né? Voltado para o público infantil. E quem quiser publicar um livro, como é que funciona essa questão financeira, né? O que ela tem que fazer? A questão financeira é sempre um problema pro artista, né? Existem várias formas. Hoje em dia, a gente usa muito esses sites de crowdfunding, sabe? Sim. As famosas vaquinhas, Exatamente. As famosas vaquinhas online. Sim. Pra gente conseguir a verba. Porque, assim, lançar um livro não é barato, claro. Tem a editora, tem... Aí eu não sei como que cada um faria. No meu caso, teve a ilustradora, tem a impressão, é muito detalhe, sabe? Tem revisor. E, assim, ou você tira do teu bolso e depois repõe, ou você faz um esquema com a editora, de tipo, a editora banca e depois vai... Enfim, não sei. Tem como fazer acordo também, né? Exatamente. Um acordo. Ou você faz vaquinha, que é o que a maioria das pessoas fazem, entendeu? Inclusive pra teatro, porque se a gente ficar dependendo sempre de ser aprovado numa lei, conseguir a verba, principalmente hoje em dia, né, que tá mais difícil do que era, sei lá, há 6 anos, eu ficava em cartaz com 2 peças ao mesmo tempo. Tipo, eu não saía do palco. E hoje não é possível isso. Não, assim, eu tenho um amigo que consegue, mas ele rala tanto. A minha última peça foi no ano passado. Tem 1 ano exato que eu estava em cartaz. E, tipo, isso não era o meu costume, entendeu? A gente não consegue teatro, a gente não consegue... Era mais fácil, sabe? As portas estavam mais abertas pra gente, mais acessíveis, sabe? A arte não tá muito valorizada. Mas a gente continua aí na luta porque a gente não desiste, não. Sim. A gente vive disso e a gente tá aqui pra ser voz pras outras pessoas, entendeu? De todas as formas. Eu acho, paralelamente com o livro, que a internet é um portal ótimo hoje em dia, se for bem usado. Escrever na internet é uma forma de você alcançar várias pessoas, sabe? E eu só lancei livro por causa disso, porque o meu blog na época, o Era Azul e Voava, começou a fazer sucesso. Por isso eu tive uma demanda pra poder lançar um livro, entendeu? Então quem gosta de escrever,
Escreve, mostra, põe no seu Facebook, posta no Instagram, existem várias formas, sabe? Sim. Tem muito escritor que faz isso, inclusive. E que começa assim, né? Exatamente. Tem vários escritores maravilhosos que do Instagram bombaram e foram para livro. A Rayane Leão é um exemplo do Onde Jaz Meu Coração, sabe? O Acá Poeta, aquele cartão, sabe? Tem um monte. Uma nova forma, né? Uma nova forma de produzir texto. Uma nova forma. E, assim, pra gente poder fechar, né? Como você acha que os pais, a família, a escola pode fomentar o gosto pela arte, né? A gente vê que tem, pela arte, pela cultura em geral, né? A gente vê que tem um distanciamento, né? Nas próprias aulas de literatura, não são as aulas mais favoritas das crianças, né? Dos alunos até mais de ensino médio, ensino fundamental. Como que a gente pode quebrar essa barreira, né? E eu acho que aí, assim, a literatura infantil, ela ajuda, né? Porque é o primeiro contato que a criança tem, muitas vezes, né? Com a cultura, né? Mas o que as famílias e a escola pode fazer para melhorar isso, né? Você como escritora, né? Isso é essencial, porque nem toda criança nasce com gosto para leitura. Tem crianças que já gostam, sabe? E isso é uma dádiva, mas é difícil. Sim. Eu acho que tanto em casa quanto na escola é essencial. Hoje em dia, as crianças estão muito voltadas para a tela do celular, sabe? Sim. E eu acho que é mais fácil mesmo para os pais acalmarem a criança dando um joguinho para ele jogar, do que pegar um livro e, olha, vamos ler uma história. Eu vou ler uma história para a criança ir vendo as figuras, ou para a criança pintar, sabe? Isso incentiva. E eu entendo que é difícil mesmo na correria do dia a dia de hoje, mas a gente tem que pensar muito nisso. Nós queremos que as crianças de hoje sejam adolescentes, devoradores de livros, porque isso ajuda a ter criatividade, isso ajuda a escrever melhor. As crianças, os adolescentes têm pavor de redação. Sim. Redação, eles ficam desesperados, arrancando os cabelos. Gente, era o que eu mais amava. E eu só tirava notão em redação. Eu não sei se eu sempre fui muito criativa por natureza ou se era porque eu lia muito. Eu amava, eu lia, eu pegava Pedro Bandeira, eu lia a coleção inteira dos caras, sabe? Quando lançou Harry Potter, eu li todos os Harry Potters. Sabe aquela coisa assim? Eu era aquela criança devoradora de livro e não deixava de brincar por causa disso, sabe? Sim. Mas eu amava ler os livros. Ruth Rocha, enfim, tudo. E assim, foi essencial pra mim a minha mãe chegar em casa com livros e ler histórias pra mim. Hans Christian Andersen, sabe? Que são escritores que ninguém nem conhece. E tem uma literatura infantil maravilhosa, super carregada de significados para crianças. Para criança que adultos leem e falam, não, mas eu não posso ler isso pro meu filho. Eu não posso. Como não? Você pode, isso é a vida. Isso é isso. Você quer que o seu filho pense nisso. Pense na menininha dos fósforos, que é aquela menina que morreu congelada na neve, entendeu? Sim. Isso é uma história infantil com um conteúdo para criança refletir. Sim. Sabe? Então eu acho que é muito importante. Que é justamente contra aquilo que você está falando da infantilização, né? Exatamente. As crianças não são burras, sabe? Sim. As crianças são inteligentes. E fazer elas sentirem a dor é uma forma de fazer serem adultos melhores, com empatia pelo outro. Sim. É o meu ponto de vista, pelo menos. Os meus pais, o meu pai também, sempre me deram um livro quando eu era criança. Eu lembro de eu ter um livro que era da Arca de Noé. E ele nem era pra pintar. E eu pintava o livro inteiro. Tipo, pintava, eu interagia, porque eu queria ajudar o Noé a salvar os animais. Sabe aquela coisa? Tem que ter. E isso é essencial vir dos pais. Obviamente, a escola também. Eu fiz estágio no Santo Inácio. E a preocupação deles com a leitura dos alunos me chocou de tão maravilhoso. Sim. Sabe? O cuidado, o carinho com cada aluno em especial, a forma que eles incentivam a escrever, que eles incentivam a criatividade, que eles incentivam na redação, que coloca a criança para pensar mesmo, sabe? E a criança falando de temas de adulto, entre aspas. Sim. Só que da forma delas. Eu acho que é essencial. Eu acho que tem que ter incentivadores para termos um futuro com muitos leitores e muitas crianças que tenham opinião, sabe? Sociedade mais crítica, né? Exatamente, que consigam pensar por si. Sim. E não pelos outros, porque hoje em dia acontece muito isso, né? E onde a gente encontra o material da Lara Gay? A gente encontra o material da Lara Gay. Os meus livros, todos são vendidos. O Ela, Outra e Eu, o Diário de Pinho, Vendo-me, são vendidos na editora Iventura, na internet, iventura.com.br. Comprando pela editora, o livro vai autografado por mim. Ah, legal. Fora o site da editora, vende na Travessa. Calma, o Vendo-me vende na Travessa e o Diário de Pinho vende na Saraiva. Cada um em um.
Porque, né, tem aquele esquema de lançamento, não sei o quê. E online também a possibilidade de comprar. Online, online, tanto na Travessa quanto na Saraiva e na Inventura, que vai com o autógrafo. Essas são as possibilidades de achar os livros. Infelizmente ainda não está em todas as livrarias, porque não é tão fácil assim. Mas se vocês chegarem nas livrarias pedindo, eu queria... Isso acontece muito, eu tenho alguns fãs que chegam em livrarias e falam assim, eu queria Vendo-me da Lara Gay. Aí tem gente que olha e fala, nunca ouvi falar. Aí fala, digita aí no computador. Aí procura e fala, olha. Aí fala, pode encomendar pra cá, tá? Traz pra cá. As fãs fazem isso, eu acho muito fofo. Então é isso. Vamos divulgar a escrita, vamos escrever, vamos colocar as palavras para correrem. Lara, muito obrigado pela participação. Muito obrigada a você, eu adorei. Foi maravilhoso. Eu falo muito, espero que a galera tenha gostado. Gente, então, muito obrigado, Lara. É muito importante, né, a gente levantar essas pautas e colocar as crianças para ler, para imaginar, para interagir com os livros, né, pra gente ajudar a nossa sociedade, né, que precisa tanto. Gente, essa foi mais uma edição do Diz Aí. Acompanhe a gente nas redes sociais e Rádio Uva, informação sem fronteiras.